na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Verso 11, é o único verso que nós iremos ler. E diz assim o texto: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Vamos orar. Continue conosco, Senhor, continue também com as nossas crianças que estão lá recebendo boas notícias, continue com os professores, abençoe-os também com a porção do hoje para todas as nossas crianças, Senhor. E agora, Senhor, abre o nosso entendimento e fale conosco, pois oramos e esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Todos nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, passando por várias fases de desenvolvimento que vai da infância à vida adulta, e essa é uma jornada longa, com muitos dramas para serem enfrentados, com muitas experiências, para alguns mais fácil, para outros mais difícil. Alguns encararam em casa grandes dramas na infância que se tornaram em muitos aspectos em traumas, em lembranças que não gostaríamos de ter nas nossas mentes. Em outros casos, carregamos grandes memórias de momentos que vivemos com as nossas famílias. Seja qual for o seu caso, a experiência em cada fase da vida perpetuou em você a consciência de avanços, a consciência de desafios, e este é o resumo da vida. Um avanço rumo a menos dias, logo mais próximos do nosso fim, desafios que nós transpomos de modo que andamos sempre para uma direção. Lá no início, primeiramente, nós aprendemos e dependíamos plenamente dos nossos pais. Eles eram os nossos salvadores, protetores, que cuidavam com amor e que cuidaram com amor. E aí começa a aumentar o nosso nível de independência. No dia que aprendemos a andar e sem falar, falamos para os nossos pais: agora comece a correr, porque de andar eu vou correr, e que vocês nos protejam das quinas, das mesas, das quedas. O tempo passa um pouquinho mais e não só comemos sozinho, mas aprendemos também, andamos sozinho, mas aprendemos a comer sozinho. Expressamos a nossa vontade: essa comida eu gosto, aquela não, ainda sem falar, você simplesmente tira do prato, você rejeita. E em um determinado momento, com o desenvolvimento, você e eu percebemos que existia a tal da escola. A tal da escola que, mesmo sem saber exatamente o que era, a maioria das crianças fala: eu quero ir para a escola. Ela não sabe a rotina, ela não sabe quem vai ser a tia, a professora que está lá, mas eu quero ir para a escola. O tempo passa um pouco mais e nós vamos nos sentindo em alguns momentos, dizemos: olha, somos gente grande, já sou gente grande, não sou mais criança. E quando convém, eu sou criança, me ajude, fazendo aquele jogo de emoções, como se precisasse, né, para pais que amam todo esse jogo, né? A gente olha, se derrete e resolve o problema com facilidade. Um tempo mais de tempo passa e aí chegamos nesse momento, onde somos chamados meninos e meninas. As artes, dentro daquilo que chamamos de comportamento arteiro, vão crescendo, eles vão aparecendo com maior expressão e criatividade. Meu filhinho muitas vezes olha para mim com uma pasta de dente na mão, olha no fundo dos meus olhos, sem dar uma palavra, pega a pasta, aperta no chão e corre. O que você faz nessa hora? Você corre atrás, né, e limpa. Ele fala: não, e se deixar ele vai pegar o outro creme e vai fazer a mesma coisa, vai pegar o vidro de shampoo e vai fazer alguma coisa, mas o chocante é quando ele olha, mostrando: olha o que eu estou fazendo. Nós notamos então que o bebê não é mais a criança, que a criança que começou a andar e começou a comer sozinho, fazer essas artes, agora se transformou nesse menino ou menina sapeca, e a evolução vai continuar para as próximas fases. E aí você deve se perguntar nessa hora: o que será que Jesus falou, disse, tratou com essa fase, se é que ele o fez? E sim, a Bíblia nos diz que sim. Jesus em um momento disse: deixem vir a mim as crianças, porque os seus discípulos queriam impedir as crianças de estarem perto dele. Nós somos adultos, nós que temos que acessar o Mestre Jesus. Não impeçam as crianças.
Fiquei muito feliz de ver a foto ali, né, Brito, com uma criancinha ali, ouvindo. Está ouvindo. Em algum momento vai chegar o momento da decisão, mas está ouvindo. Jesus disse, deixem vir as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus, olha que bomba, pertencem aos que são semelhantes às crianças, não semelhantes a adultos. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele, é o que nos diz o evangelista Lucas no capítulo 18. Mesmo Jesus, então, que disse que este é o padrão, ele disse numa outra ocasião, quando cegos e mancos se aproximaram de Jesus, e se aproximaram dele, claro, com um objetivo, e o objetivo era a cura. E Jesus os curou. E aí chegam os adultos, os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei que viram essas coisas maravilhosas, eram testemunhas oculares dos milagres, mas viram um outro detalhe. A Bíblia diz que as crianças, ao verem essa cena, começaram a gritar no templo. E gritavam o seguinte, Hosana ao filho de Davi. Enquanto os adultos brigavam em reconhecer o filho de Davi, e aqui, igual a Messias de Israel, filho de Davi, igual ao Messias de Israel, as crianças, ao verem os milagres, falam, é ele. É o que papai e a mamãe nos ensinaram, que estamos esperando, nos identificam sem nenhum problema. Mas os religiosos, no texto, nos é apresentado como pessoas que ficam indignadas diante dessa manifestação das crianças. E perguntam ainda, Jesus, você não está ouvindo o que as crianças estão dizendo? E Jesus disse, sim, estou. Vocês nunca leram o Salmo 8? Vocês nunca leram o Salmo 8, onde está escrito, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes o louvor. Literalmente diz o Salmo 8, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmastes o teu nome como fortaleza, porque estes reconhecem o teu nome, o teu poder, a tua criação, e diante de Jesus reconhecem, é o filho de Davi, é Deus. Então o Senhor Jesus se colocou disponível para os pequeninos, valorizando o seu status, exemplo, o modelo para copiarmos, para recebermos o reino de Deus. Mais que isso, o Senhor Jesus demonstrou claramente o discernimento das crianças. Ele não repreendeu quando ouviu Hosana ao filho de Davi. Então, se nós temos Jesus enaltecendo, mostrando o lado positivo, tremendamente positivo dos meninos e meninas, o que significa quando Paulo diz, quando eu era menino? Está um apóstolo trazendo algo simplesmente negativo, contrariando a Jesus? O mesmo Paulo que escreveu também aos Coríntios, no capítulo 14, irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Portanto, nós lemos, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Paulo, então, estava se referindo a um momento nas fases do nosso desenvolvimento, quando eu e você tínhamos uma menor consciência da vida, das responsabilidades e das possibilidades. Quando eu era menino, eu queria sorrir, brincar, me divertir. Quando eu me tornei adulto, é claro que eu continuo querendo sorrir, querendo brincar, mas eu também quero agora uma zona de conforto, eu quero fugir daquilo que eu não preciso fazer. Quando eu era menino, no contexto do trecho que lemos, no conhecido capítulo 13, na poesia máxima do amor, o que é o amor e o que não é o amor, Paulo está deixando claro o processo de evolução do infantil bem me quer, mal me quer, para uma projeção daquilo que meninos fazem. Uma projeção para aquilo que meninos conseguem executar e que adultos conseguem realizar. Ele está contrastando, então, o que adultos podem fazer, o que crianças podem fazer. De modo que a sua fala, eu deixei as coisas de menino,
não significa o abandono da boa infância mencionado por Jesus. Não significa que eu estou expandindo uma consciência e estou me esquecendo de todas as fases e momentos que eu vivi e daquilo que é bom que vem da criança e que deve ser mantido em nós. Como escreveu o apóstolo Pedro, livrem-se, pois, de toda a maldade. Livrem-se de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. E aí vem o item. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Mas não permaneça como um menino em seu crescimento pessoal, emocional, que possam te segurar diante das responsabilidades e possibilidades. Pois, gente, nós crescemos para crescer. Na fé, portanto, acontece igualmente nas fases da vida que mencionei anteriormente. Nós iniciamos uma jornada, vamos passando fase a fase, vamos aprendendo. Quem nasceu na igreja aqui começou as suas primeiras fases recebendo o amor, o convívio, vindo para um lugar mesmo sem entender, aí entendeu que todo domingo ia para aquele lugar, esse lugar é a igreja, e começou o seu primeiro contato com os heróis da fé. Os anos passaram e você terminou do contato com os heróis da fé, combatendo o bom combate da fé. Fases foram passadas. Primeiro deslumbrávamos como as ovelhinhas de Jesus, os soldadinhos de Cristo, lírios do vale, seja lá como chamava a sua classe. E chegamos a gente grande, com a missão de influenciar os que nos cercam. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, raciocinava como menino, mas me tornei um dia homem, adulto, deixei para trás as coisas de menino. E eu prossigo então agora nesse status de glória em glória. Eu prossigo então sendo transformado, imitando a Cristo, meu mestre e Senhor. Eu prossigo sendo desafiado pelo meu próximo. Como? Aquilo que o meu próximo vê em mim, incluindo aqueles que nós convivemos todos os dias. Esses são os melhores, porque esses nos apontam literalmente aquilo que fazemos que é incrível, que é bênção, que é bom, e aquilo que fazemos que não é assim tão positivo. Nós somos então desafiados por aquilo que é imagem ruim. Recebemos o incentivo bom e devemos manter, mas e aquelas imagens que são ruins? Aquela que deve ser transformada para se tornar em imagem, testemunho de uma boa conduta de um adulto, não mais de um menino na fé. E essas meninices da fé é o que resultam hoje numa consciência no mundo. Não é só Brasil, de que existem cristãos e cristãos, com as suas variadas nomenclaturas. Existem evangélicos e evangélicos, existem protestantes e protestantes. Existe gente que age como adulto, que está crescendo com Deus, e existem pessoas que continuam como criança na fé. Dizendo, não, quando eu não quero essa salada, essa alface, essa beterraba, porque o gosto não é legal, eu vou simplesmente tirar, mas faz bem, mas é preciso, não. E continua fugindo deste crescimento. E aí a imagem que deveria crescer e se expandir, ela vai ficando travada num mundo de resistência, que não deveria ser assim. Pois quando éramos meninos, nossos pais lidavam com a gente, faziam, olha aqui, te dou isso, te dou... Tinha barganha, tinha jogo, tinha promessas, se fizer isso, ganha aquilo. E na vida adulta não é assim. Na vida adulta nós entendemos que Cristo, e você vê que um dos textos que lemos agora, que vocês provaram que Deus é bom. Então se Ele é bom, eu creio nele. Se eu creio nele, eu entendo que o caminho para a minha vida adulta com Ele é um caminho de crescimento e que sim, como tudo na vida adulta, vai ser um pouco mais difícil, para não dizer muito mais difícil. Então eu preciso, diante disso, precisar dessa ajuda do outro, do próximo, para ver o que eles veem em mim. O que eles veem em mim? Quando foi a última vez que você perguntou para alguém o que essa pessoa vê em você? Os casados chegam para mim e falam, não precisa, pastor, minha esposa me lembra todo dia disso. E eu falo, escute a santa esposa. Mas não importa se você é casado ou solteiro.
O que você acha que é a transmissão das informações de você como um adulto na fé que reverbera pela terra? O que passa, o que é transmitido e que vem e que notam e que fala, que legal isso? Ou o contrário. O que é aquilo que ainda você olhando, você fala, isso é meninice. Isso é coisa de criança, que eu ainda estou mantendo, estou fazendo pirraças na fé ainda. Mas o meu encorajamento é para que quando você perceba isso, ao invés de ser simplesmente um que rejeita, seja você aquele que entenda, que encara, que olhe, que humildemente fale, Senhor, me ajude, pois ser grande não é fácil. Me ajude, Senhor. E o Pai que nos ama certamente, você sabe o que Ele irá fazer? Quando você pedir ajuda para Ele, dizendo, Senhor, está difícil ser adulto, você sabe o que Ele vai fazer? Ele vai aumentar as pressões. Ele não vai te livrar delas. Porque se Ele te livrar delas, você continua como menino. Ele vai aumentar as pressões para você e eu crescermos. Ele vai nos dar força. Ele vai nos ajudar a remover aquilo que nos faz meninos e aumentar aquilo que nos faz adultos. Pois tem tempo para todo crescimento da fé. E se você não perceber esse crescimento na dimensão da fé e quiser ficar ali só com leitinho, agindo como criança, vai chegar um momento que você vai se cansar de toda essa história, porque você vai perceber que você vive uma hipocrisia em temas que você não quer lidar, em temas que você não quer mexer, em temas que é melhor esconder do que encarar. E o chamado de Deus para nós é de transformação até o último suspiro de vida. Invoque-o sim, conte sim com Ele, conte sim nesse momento com aquilo, e o modelo que Jesus nos ensinou, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, querendo dizer, Pai, eu sou seu filho, diante de ti eu quero ser uma eterna criança diante do Pai. E Deus vai dizer, sim, você é meu filho, minha criança, igual pais que têm filhos adultos, dizem, as crianças, o cara está com 40 anos, é criança ainda na boca do Pai que ama. E eu falo, sim, Senhor, me chame de criança para o resto dos dias. Mas Ele vai olhar para mim e vai falar, eu espero que você continue a crescer, com seus erros e com seus acertos, porque você já não é mais um menino. Adultos não são somente aqueles que pagam suas contas, meus irmãos e irmãs. Os adultos que devemos ser inclui sim a responsabilidade de trabalhar, de ganhar o pão de cada dia, de contar com o sustento que vem de Deus, de viver com integridade, dignidade. Mas nós precisamos manter o nosso cultivar e atenção da nossa maturidade espiritual, porque é muito feio ser adulto na fé, 30 anos de igreja, cometendo coisas ainda que eram parte do primeiro semestre do encontro com Cristo. Porque eu decidi que vai ser assim, porque eu não quero ir além. A espiritualidade adulta não é um lugar que chegamos e lá permanecemos. Não é um lugar que você ganha o certificado, virou adulto e está tudo bem. Não, quando você chega lá tem mais um monte de itens. E um monte de dramas. E um monte de lutas. E mais. E muitas vitórias. E muitas alegrias. Mas Deus está lá esperando o meu e o seu crescimento. E não a nossa inércia. Quanto mais pessoas chegarem nesse estágio, na comunidade da fé e igreja, menos problemas teremos. Repare, menos, não a ausência deles, menos. Porque daí um começa a ser remédio para o outro. Um adulto remédio para o outro. Um mais velho para aquele que está no processo. Para os que estão chegando, pegamos na mão e falamos, vamos, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É um processo que abençoa um ao outro, abençoa a comunidade. E aí nós vamos tendo mais trigo e menos joio. Seremos então apoio mútuo, estaremos mais unidos nele pelo seu amor que nos constrange. Portanto, adultos na fé pagam o preço da unidade, juntos servem, juntos crescem. Adultos na fé dividem vitória e dividem adversidades. Adultos na fé permanecem com a mente no reino e leem o hoje
O quando atual, com a mente, com os olhos de Cristo. Adultos na fé, mantém a pureza de criança, de menino, que depende do Pai. Mas que olha para o Senhor e diz: sim, Senhor, me ajude a crescer e não ficar na inércia que consome a nossa vida, a nossa energia. Meus irmãos, em nome de Jesus, receba essa palavra. É hora de crescer. É hora de crescer. Vamos ficar em pé e nós vamos clamar a Deus por isso. Olha para o seu coração. Vamos ter um momento de confissão, de falar: Senhor, é isso aí, Senhor, é isso aí. Essa área eu não quero crescer não, Senhor. Eu estou fazendo de tudo para permanecer na minha síndrome de Peter Pan. Esse negócio eu não quero largar. Eu não quero, Senhor, eu não quero. Eu finjo que não vejo, eu desconverso, não adianta. Já falaram para mim 30 mil vezes: Senhor, eu estou procrastinando. E escute a voz dele dizendo: eu só quero ver você crescer como discípulo, pois você não é mais um menino. E para aqueles que estão chegando como meninos, take your time. Curta esse momento, observe, aprenda, receba, porque vai passar. E daqui a pouco outras decisões você vai ter que tomar, porque o Pai que te salvou, Ele quer ver você como um adulto, na fé, não como uma criança, não como um menino. Vamos orar. Senhor, ajude-nos a crescer, Senhor. Ajude-nos a crescer além do que imaginamos, além das nossas expectativas e leituras. Só o Senhor sabe o que vai acontecer com as nossas vidas. Só o Senhor sabe aquilo que enfrentaremos. Só o Senhor sabe das nossas vitórias e derrotas. O Senhor que nos salvou, o Senhor que mandou seu Filho, o Senhor que nos deu um caminho de crescimento contínuo. E eu te suplico nesta manhã, ajude-nos a enxergar toda a nossa meninice. Ajude-nos a enxergar tudo aquilo que nós ainda nos escondemos porque não queremos lidar. E dá-nos força nesta manhã. Força que confesse. Força que assuma e diz: sim, isso é um ato meu de menino. Que confesse um ao outro, que dentro dos nossos relacionamentos nós possamos ter esses insights de precisamos encarar, precisamos mudar, precisamos crescer. Ajude-nos, Senhor, para que não fiquemos, Senhor, como meninos e meninas, crianças, que querem ser tratados o tempo inteiro, Senhor, como se precisasse de barganhas, de trocas, de incentivos. Pois como a Tua palavra nos disse, nós já temos provado a Sua bondade e confiamos no Senhor. Então, nessa manhã, Senhor, traz à mente aquilo de menino que deve ficar e aquilo de adulto que deve crescer no nosso relacionamento contigo. Traz para a gente também, Senhor, esse equilíbrio, como nos ensinou a Tua palavra, de sermos essas como crianças que querem o leite, crianças na pureza, crianças diante da maldade, que seja a nossa preferência perene, a bondade pueril, em nome de Jesus. Mas nos ajude, Senhor, a crescermos como adultos na fé, no bom combate, no serviço, no amor, na caminhada, em nome de Jesus. E que isso, Senhor, reverbere para os nossos relacionamentos, para o nosso trabalho, para a nossa vida, onde quer que estivermos. Que tenhamos essa sensação de que um processo de maturidade está acontecendo e não um processo de inércia, Senhor. Faz isso, Senhor, ajude-nos a crescer. Ajude-nos a crescer. É o que oramos. Em nome de Jesus. Nosso exemplo, nosso Salvador. Amém.